Então, nessa aula de hoje, de parasito, continuando aí a nossa disciplina, a gente vai sair um pouco daquela parte em que eu tratei muito com vocês relacionado com protozoários, que eram parasitas, e vamos passar agora para uma parte em que plateumintos e nemateumintos vão ser esses parasitas. Então, além daqueles parasitas que eu já citei com vocês, né, vários que eu vou passar a citar agora são muito comuns, todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, de tênia, né, solitária, de lombriga e assim por diante. Então vão estar esses que eu vou começar a tratar agora, vão estar dentro desses eumintos, né, plateumintos e também os nemateumintos, certo? Essa aula de hoje, inicialmente, eu vou fazer essa introdução sobre esses eumintos, né, só para a gente relembrar um pouquinho. Então, vão ser animais aí de vida livre e também de vida parasitária, né? Um exemplo de vida livre, a planária, quando a gente vai estudar, um dos mais representativos aí que a gente ouve seria a planária, né? Até relacionado com algumas características que ela tem que refletem muito bem o grupo, né? E dentro aí, a gente tem o filo Plateumintos, né? Quais seriam características gerais desses plateumintos? Então aí tem simetria bilateral, então se você faz um corte aqui no meio, você vê que ele tem dois planos, dois lados iguais, né? Tem uma extremidade anterior com órgãos sensitivos e de fixação. Então, por exemplo, aqui, que a gente está vendo um representante, uma parte de uma tênia. A gente vê que aqui na frente, ó, ela tem órgãos de fixação, né? Tem esse acúleo aqui com esses ganchos, tem as ventosas. Na planária, ó, ela tem as estruturas sensitivas ali de luz, a ausência de exo e endoesqueleto, são achatados dorso-ventralmente, isso é uma característica bem clara, a gente vê, né, esse achatamento, não tem celoma, podem ter ou não ter tubo digestivo, um exemplo, a tênia, as tênias não têm tubo digestivo, né, a maior parte do corpo delas é composto ali por uma estrutura relacionada com a reprodução, então elas perderam isso, né, lembra quando eu falei para vocês das adaptações ou modificações relacionadas com esse parasitismo, e essa foi uma das que eu citei. Então a tênia vai ter isso, né? Então não tem ânus, não tem aparelho respiratório, e podem ser de vida livre, então, ecto ou endoparasitas, né? Aqueles parasitas internos ou aqueles parasitas externos. Além desse filo, também vai ter o filo nematoda, um exemplo de representante do filo nematoda, no caso aí, a lombriga. Já devem ter ouvido falar de lombriga, do Ascaris lumbricoides, vai ser um dos parasitas que eu vou tratar com vocês ao longo dessa disciplina. Quais seriam características gerais também deles? Então aí, vermes com simetria bilateral, cilíndricos e alongados, a gente consegue ver isso bem claramente aqui, né? Nessa lombriga lá no intestino humano. Tem um tubo digestivo completo, então aí tem abertura anal ou cloacal terminal. Tem sexos geralmente separados, e isso reflete até em alguns casos, num dimorfismo sexual, né? O macho vai ser diferente da fêmea, né? Se eu não me engano, a fêmea de lombriga costuma ser maior do que o macho, né? Eles têm algumas diferenciações ali, por exemplo, também na sua espessura, né? Se ele é mais fino, mais grosso ali, uma certa parte da cauda. Tem o corpo revestido por uma cutícula, podem ser lisos ou então com estriações, né? Isso seria esse filo nematoda, um dos representantes das lombrigas. E o outro filo, ó, o Acanthocéphala, que a gente tem um exemplo aí, os ancilóstomos, né, relacionados aí com causar o amarelão. Todo mundo já deve ter ouvido falar da doença do Jeca Tatu, quer dizer. Então, isso seria um exemplo de representante. Então, vão ser homintos endoparasitas, né, internos, então vão ser encontrados dentro do corpo, pseudocelomados, tem uma simetria bilateral também, não tem a presença de tubo digestivo, né, eles vão, no caso, esses ancilóstomos, eles se alimentam ali do sangue, né, das pessoas ali. Então, especificamente, né, ele se alimenta do ferro, do oxigênio que vai estar ali, então vai causar um pouco de anemia, né, nessas pessoas. Na extremidade anterior, ele pode ter ali um probóscide armada com ganchos, né, que seria um exemplo, né, ele tem essas estruturazinhas ali que servem para perfurar e para se alimentar. Então, aqui mostrando, né, um geral desse,
desses grupos aí, né, quer dizer, só voltando, né, no caso, o ancilostoma também seria dos nematóides, tá? Então, em geral aí, então os plateumintos aqui, como eu disse, né, tem as duas classes, trematoda e cestoda. Na trematoda tem o parasita que eu vou tratar com vocês hoje, que é o xistossoma. Então, tá dentro disso. Tem a classe cestoda. Dentre os conhecidos aí, ó, as tênias, né, tênia saginata, tênia solum, existem outros também. Aqui seriam só os relacionados com seres humanos. E dentro do grupo nematoda, tem, por exemplo, ali o Ascaris lumbricoides, né, que é a lombriga. Tem o Enterobius vermicularis, né, que seria o Oxiurus. O ancilostoma, que eu falei ali agora, né, que tem ancilostoma duodenale, brasiliensis, e o Escherichia bancroft também, que é um que eu vou tratar com vocês aí relacionado com filariose. Então são vários os eumintes aí que parasitam os seres humanos, né, e vários que são conhecidos da gente, que a gente já ouviu falar. E nessa aula de hoje, mais específico, eu vou tratar com vocês então do Schistossoma mansoni, né, e da doença que ele vai causar, a esquistossomose, né, a barriga d'água. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né, dessa barriga d'água, que é causada, né, em virtude do que o parasita faz dentro do corpo, né. Ele se estabelece ali na região próxima ao fígado, né, na região da veia porta, do fígado, do sistema porta, e ao se estabelecer ali, ele começa a impedir o fluxo normal ali de sangue, né, e começa a causar danos naquela região, fazendo, por exemplo, com que tenha um inchaço do fígado, um inchaço de órgãos relacionados com esse sistema porta e um acúmulo de água ali na barriga. Então, daí que vem essa doença, essa barriga d'água, a esquistossomose, que é causada pelo Schistossoma mansoni. Esse seria o agente etiológico. Uma classificação breve, então vai estar dentro dos plateumintos, a classe trematoda, da família ali Schistossomatidae, vai ter o gênero Schistossoma, e especificamente eu vou tratar com vocês dessa espécie, o Schistossoma mansoni, mas tem outras espécies também que estão relacionados e que parasitam os seres humanos. Aqui tem ciclos de vida semelhantes, mas que têm características, por exemplo, morfológicas, né, de formas ali ao longo do ciclo de vida que são um pouco diferentes. Né? Tem o ovo com estrutura um pouco diferente e assim por diante, tá? Mas acabam também, por exemplo, parasitando partes diferentes. Mas aqui eu vou tratar mais específico do Schistossoma mansoni com vocês. Então como eu disse, né, vai fazer parte aí dessa classificação. Os parasitas têm sexos separados e eles têm um nítido dimorfismo sexual. O que é isso? O macho ele é diferente da fêmea. Aqui na imagem a gente consegue ver os dois. Ó. O macho, que seria esse daqui, esse mais grosso aqui, né, mais gordinho, e a fêmea aqui dentro, ó, ela costuma ficar dentro de uma estrutura do macho, que é esse canal ginecóforo. Então aqui a gente consegue ver, né, claramente esse dimorfismo sexual que vai existir. E é um parasita de vasos sanguíneos, de aves e de mamíferos. Né? Então ele vai habitar, né, o habitat do verme adulto vai ser no sistema porta de aves e de mamíferos. Por exemplo, esse sistema porta, o que ele está relacionado? Imagina que o sangue que vem do intestino ali, de outras partes do corpo, ele vai passar pelo fígado. E esse sistema porta seriam essas veias, né, a veia porta e outras, que estariam relacionados para direcionar esse sangue que está vindo do corpo ali, dessas partes, para o fígado. Então ele costuma se estabelecer ali. Ele tem estruturas, tem algumas ventosas, que auxiliam nele se manter, no caso, nesse sistema porta. Então ele vai também, é possível encontrar também, por exemplo, ovos ali no fígado. Então, pessoas que estão infectadas com isso podem ter o fígado acometido com o passar do tempo. Vão ter várias fases, né? Falando um pouco da morfologia ali, várias fases ao longo do ciclo biológico, né? O adulto, o macho e a fêmea, o ovo, o miracídio, o esporocisto e a cercária. Essas são as fases que eles vão ter. Começando, então, a falar dessas formas, primeiro falando do macho, das características dele. Então, ele vai ter aí cerca de 1 centímetro. Se a gente for pensar, é bem grande para um parasita que é encontrado, no caso, na veia porta, né? Em um vaso sanguíneo.
Então, imagina ali, dependendo as quantidades que tiver, ele pode causar danos bem rápido. O que ele tem na porção anterior? Ó, ele tem uma ventosa, aqui a gente consegue ver, ó, ventosa oral, a gente vê bem claramente essa ventosa oral aqui, e uma ventosa ventral também, ó, né, que é chamada aí de acetábulo. Essas ventosas servem para quê? Para auxiliar nessa fixação dele lá no hospedeiro, lá na veia porta, né, e outras relacionadas, no sistema porta em geral. E ele tem na porção posterior uma estrutura que é chamada de canal ginecóforo. Então ele vai ter tipo uma abertura no corpo dele aqui, onde a fêmea, ó, a gente vê ela aqui, onde ela vai ficar lá dentro. Então aqui a gente vê a fêmea, ó, e a fêmea está lá dentro desse canal ginecóforo, que é essa estrutura onde a fêmea geralmente se encontra, né, dentro do macho. E atrás ali do acetábulo é onde vão se encontrar aqui na região, ó, algumas estruturas testiculares que se abrem diretamente no canal ginecóforo. Então essas estruturas testiculares vão produzir aí os gametas para que aconteça a fecundação e a formação lá dos óvulos. Isso faz parte desse ciclo de vida. Então esse seria o macho, é esse que fica por fora aqui, esse mais gordinho que tem esse canal ginecóforo. Já a fêmea, né, ela vai ter um tamanho um pouco maior, tem a presença também de ventosas, e ela vai ficar geralmente estabelecida ali dentro do canal ginecóforo do macho, né, na maior parte do tempo, enquanto eles estão fazendo esse parasitismo. O ovo, né, então, vai ser essa estrutura mais oval, e uma característica bem distintiva do ovo de xistossoma, principalmente do xistossoma mansoni, certo? É que eles têm essa presença desse espículo aqui, ó, essa estruturazinha no ovo, né? Então, se vocês virem um ovo de parasita e ele tiver isso daí, geralmente vai ser um xistossoma mansoni, né? Isso é um determinante, essa forma e esse espículo bem proeminente é um determinante dessa espécie. Os outros xistossomas, eles também têm alguns resquícios disso aqui no ovo, né? Alguns bem menorzinhos, mas isso seria bem característico do xistossoma mansoni dessa espécie. E tem a presença de um miracídio, né? Ele vai ser formado ali dentro do ovo maduro, e o ovo ele se encontra nas fezes, né? Então, quando uma pessoa parasitada, ela libera as fezes ali, ela vai estar liberando nas fezes também esses ovos, e dentro dele, quando esse ovo maturar, dentro dele vai ter a outra forma, vai ter o miracídio, que é essa forma que vai estar livre natante para buscar um hospedeiro, para buscar um hospedeiro intermediário no caso. E essa forma seria o miracídio que vai estar dentro desse ovo. O miracídio, ó, aqui ele, no caso ele já livre, ó, ele livre no ambiente, ele vai ter essa forma um pouco mais cilíndrica, ele tem a presença de cílios laterais aqui, ó. Para que esses cílios servem? Quando ele está dentro do ovo, ele é liberado ali. Então, uma pessoa contaminada liberou as fezes e nas fezes ele tinha esses ovos. Esse ovo vai se desenvolver, vai maturar, vai liberar o miracídio, e esse miracídio ele vai estar, por exemplo, no ambiente aquático. E nesse ambiente aquático ele precisa nadar para que ele consiga encontrar um hospedeiro intermediário, que, como eu vou falar posteriormente, seriam alguns gastrópodes, alguns caracóis, caramujos. Então, isso seria essa forma. E na extremidade anterior, ele tem uma estrutura que é chamada de terebratorium. Então, na estrutura anterior aqui, ó, ele vai ter esse terebratorium que pode se amoldar ali em forma de ventosa, né, além de cílios maiores também, e ele tem espículos. Então, esse terebratório seria essa partezinha aqui, nessa ponta dele. Né? Tem a cercária também, essa seria uma outra forma, que a gente vê aqui na imagem, ó, e ela é a forma que vai afetar, que vai penetrar ativamente pela pele do hospedeiro vertebrado, do hospedeiro definitivo, do ser humano, por exemplo. Então, essa forma, ela é liberada ali. Né? O miracídio vai se adentrar no hospedeiro intermediário e, depois de passar por mudanças lá dentro, vai se transformar nessa forma que é liberada e que vai procurar um hospedeiro definitivo, que no caso seria, por exemplo, o ser humano. Então, ela também tem algumas ventosas, né, oral e ventral, que servem para se fixar na pele do hospedeiro e fazer essa penetração. Com relação aos hospedeiros, então é um parasita heteroxeno,
tem 2 hospedeiros ali para completar o ciclo de vida deles. O hospedeiro definitivo é o ser humano, é o homem, seria um hospedeiro definitivo, que é no qual ele atinge essa maturidade sexual e se reproduz sexualmente, né? Aquelas formas que eu mostrei adultas lá, né, o macho e a fêmea vão ser encontrados aí no ser humano, no caso lá no sistema porta. E tem o hospedeiro intermediário, que são caramujos gastrópodes aquáticos, pertencentes ao gênero Bionfalaria. Então, existem vários pertencentes a esse gênero que podem ser hospedeiros intermediários. No Brasil, existem, se não me engano, 4 espécies que estão relacionados com, que podem ser esse hospedeiro intermediário e são encontrados. Uma delas é esse Bionfalaria glabrata, né? Ele seria um dos hospedeiros intermediários que é encontrado aqui no Brasil. Existem outras, como eu disse. Então, esses seriam os hospedeiros usuais desse Schistossoma mansoni. Passando para o ciclo biológico. Então, como é que vai acontecer o ciclo biológico? Quando esse parasita ele atinge a fase adulta lá no sistema, no caso, nas veias mesentéricas, no sistema porta, tá lá o macho e a fêmea, eles atingem essa maturidade e tem a liberação dos gametas e acontece essa fecundação e a formação de ovos. E aí a fêmea vai fazer a postura dos ovos. A fêmea vai liberar esses ovos, né? E esses ovos que ela liberou lá nessas veias mesentéricas, nesse sistema porta, eles vão chegar, vão amadurecer e vão chegar lá no intestino, onde eles vão ser liberados com as fezes. Quando eles são liberados e entram em contato com a água, os ovos ali, aqui seriam ovos de diferentes espécies, ó, o Schistossoma mansoni está aqui, mas aí tem o Schistossoma japonicus e o Schistossoma amaetalbium. Esses ovos, em contato com a água, eles vão liberar o miracídio, e esse miracídio ele vai procurar ativamente, ele vai ser atraído pelo molusco, né, do gênero Bionfalaria, para ele se penetrar nesse molusco e passar a ter o seu ciclo de vida lá dentro desse molusco. Depois dessa penetração, o miracídio achou o molusco e fez essa penetração, ele vai se transformar, né, em uma estrutura aí que tem paredes cuticulares, né, que tem células germinativas ou reprodutivas, que vai ter esse nome aí, ó, de esporocisto. Isso seria aquela outra fase que eu falei para vocês, e isso está dentro do miracídio aqui, quer dizer, dentro do molusco, né, dentro do caramujo. No esporocisto, vai acontecer a saída ali de cercárias, né, ainda dentro do caramujo, e elas vão migrar para poder sair desse caramujo, né? Isso aqui está dentro do caramujo ainda. E elas vão migrar, vão sair do caramujo e vão começar a nadar na água ali ativamente para procurar um hospedeiro, né, um ser humano ali. Quando ela encontra, ela vai penetrar ativamente pela pele, né, vai se fixar e vai penetrar pela pele. Depois dessa penetração, essas cercárias ali vão sofrer uma diferenciação, né? Vão perder, por exemplo, a sua cauda, e essas cercárias, essas larvinhas aí que foram formadas, né? E elas vão migrar e vão ser levadas ali pela circulação, por exemplo, até os pulmões, né? E de lá os esquistossômulos, né, esse parasita aí, eles vão se dirigir, vão migrar para o sistema porta, vão migrar lá para próximo do fígado, onde eles vão maturar, vão virar adultos, vão se desenvolver, né, migrando então para essa porção mesentérica inferior aí, para esse sistema relacionado com essa parte aí, né, essas veias mesentéricas, onde eles começarão um ciclo de novo, né? Vão estar adultos, vão fazer a reprodução, vai acontecer mais liberação de ovos e assim por diante, né? Então esse seria o ciclo, né, o ciclo biológico completo desse parasita. Nos 2 hospedeiros, né? O hospedeiro intermediário, que seria esse molusco, esse caramujo, e o hospedeiro definitivo, que é onde ele atinge essa maturidade sexual e se reproduz. Os sintomas, né? A maioria vai ser assintomática, a maioria das pessoas é assintomáticas, mas pode ter uma fase aguda, que é nesse começo de infecção, né, que a pessoa pode ter febre, alguma dor de cabeça, calafrios, suores, né, e outras características aqui
que podem estar ligadas a vários outros problemas, né? A várias viroses, por exemplo. E na fase crônica, uma das coisas que pode acontecer é, por exemplo, a diarreia tornar constante, né, se alternando, por exemplo, ali com prisões de ventre também. Pode acontecer a presença de sangue nas fezes, isso é algo que pode acontecer, além de tonturas, uma sensação de plenitude gástrica, né, sentindo que está cheio, provavelmente por conta de já um aumento relacionado ali com o fígado e com outros órgãos que possam ser afetados, uma coceira, né, prurido anal, palpitações, pode levar a impotência, o emagrecimento, além de um endurecimento e um aumento do fígado. Como eu disse, você pode encontrar, por exemplo, lá no fígado, alguns ovos no meio, entremeado naquele tecido. E esses ovos, eles vão ser combatidos ali pelo nosso sistema e vão acabar gerando ali, fazendo com que aquela região, ela vá se perdendo, né? Vai gerando ali uma certa fibrose naquele tecido, e aí o fígado vai sofrendo esse endurecimento, além de um aumento também. E qual a patogenia? Então, por exemplo, a cercária, que seria aquela fase que costuma adentrar no hospedeiro definitivo. Geralmente ela pode causar uma dermatite. Então, na região onde ela penetra, como ela se fixa e penetra ativamente ali, ela pode causar, por exemplo, uma irritação na pele. Isso seria um exemplo, até uma característica de quando, por exemplo, uma pessoa entrou em contato com água e depois ela viu essa região, né, essa dermatite, seria um indicativo até de que ela pode ter entrado em contato. Os esquistossômulos, que seriam aqueles que são formados logo após essa cercária se adentrar no hospedeiro definitivo. Pode causar uma linfadenia, pode causar febre, né? Um aumento volumétrico do baço também e de sistemas pulmonares, já que, por exemplo, o sistema pulmonar é por onde esse esquistossômulo primeiro passa, antes de migrar para o sistema porta. Os vermes adultos podem causar lesões principalmente no fígado. E os ovos, dependendo das suas quantidades, eles podem causar hemorragias, edemas. Isso seria a patogenia. E a mais comum a gente tem contato e ouve falar, por exemplo, é a ascite, né, que é essa barriga d'água, que realmente existe um acúmulo de água na barriga, né? Porque o que acontece? Quando tem esse acometimento ali do fígado, né, quando começa a ter esse crescimento, esse endurecimento, acaba que o corpo ali vai fazendo com que tenha, né, aconteça uma retenção de água, o sistema não consegue, né, o nosso sistema linfático não consegue remover corretamente esses líquidos que são produzidos, e assim ele vai se acumulando nessa região abdominal para dar essa barriga d'água que é comum, né? Mas é visto mais nessas formas mais graves que estão afetando mais gravemente o fígado. Com relação à epidemiologia, né, é uma doença de ocorrência tropical, provavelmente por conta do hospedeiro intermediário, o caramujo, ser encontrado mais nessas regiões, né, ela é registrada em 54 países. No Brasil, estima que cerca de 1,5 milhões de pessoas elas estejam em áreas que possam ter um risco de contrair, sendo endêmica em 19 unidades federativas. Né? Então, é endêmica em muitos locais, né? muitos estados do Brasil. Estados da região Nordeste até a região Sudeste, que seriam as mais afetadas. E isso acontece principalmente porque nessas regiões é onde se encontra mais esse molusco, é onde se encontra mais esse hospedeiro intermediário. Né? Aqui no mapa mostra bem isso, ó, a distribuição da esquistossomose por município aí relacionado com essa positividade, e a gente vê que é bem comum, ó, bem nessa região litorânea aqui do país, estão afetando lá desde a região Nordeste até a região Sudeste, então ali Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Bahia e assim por diante, são locais que são afetados por esse parasita. Então isso, diferente de vários outros que eu citei, né, daqueles protozoários, aqui a gente viu um pouco de mudança, né? Antes a gente falava da região norte
como sendo a principal, a mais afetada. Nesse caso, agora a gente está falando de região Nordeste e Sudeste, que como região mais afetada. E a profilaxia, né, seria, por exemplo, a questão do tratamento da população, você também tentar conscientizar a população, né, relacionado com esse parasita, com esse esquistossomose, a questão do saneamento básico, já que os ovos, eles são liberados pelas fezes de pessoas contaminadas, então a existência de um saneamento básico que evite com que essas fezes sejam despejadas, por exemplo, em águas que a população possa entrar em contato seria uma forma. Também o combate, no caso ao caramujo, porque, né, se você consegue quebrar o ciclo dele, do parasita, se você reduz as quantidades desse caramujo, que é o hospedeiro intermediário, você reduz a quantidade aí de parasitas que vai existir também. E podem ser feitos também o uso de alguns cercaricidas que matam nessas cercárias. Então, isso seria exemplo, né? Enquanto eu estava pesquisando, eu achei essa imagem aqui, ó, lá do governo da Paraíba, provavelmente uma campanha de conscientização sobre a esquistossomose, né? Estão falando medidas de profilaxia e beber água tratada, lavar as mãos, usar a privada para fazer necessidades. Então, aí mostra que existe uma tentativa de conscientização das pessoas para evitar esse parasita. Bom, então espero que tenha ficado claro, né? Hoje é um parasita aí, como eu já disse, bem conhecido, bem comum, né, que a gente, no geral, sempre escuta falar, mas talvez alguns detalhes, né, a gente não tem tanto contato. Então, eu espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, mandem mensagem na sala de interação e bons estudos.